pelas quebradas da direita, Jutinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 114, já estamos aqui com o nosso time de especialista em nada, para falar de tudo sobre o Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e a Globo, que chegou depois aí com essa história de podcast, agora quer tomar a linha de frente e se esqueceram que a gente aqui é o podcast que chegou primeiro que vocês aí, ô seus cuzão. Fala, ouvinte rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E amigo, relação de mãe e filho à parte, os negócios têm que prevalecer. Fala galera, Ana Beatriz Ayati, novamente por aqui. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre essa briga do Flamengo e a Globo. Na verdade, não só sobre a briga, né, da questão financeira do acordo, mas sim tudo o que representa a briga entre mãe e filha, aí, como disse Simeone, né? Na verdade, sobre a maior emissora de televisão do Brasil contra o maior clube de futebol do Brasil. E isso está muito além apenas do que um acordo comercial, do que um acordo para transmissão, né? A gente sabe que no futebol brasileiro tem muita coisa que se precisa resolver, e esse é um dos pontos que a gente vai discutir agora. O manto sagrado, galinho de Quintino é 10, eternizado, com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar, e vencer, uma vez Flamengo até morrer, marrê, remador, sacanou, no viral, chego Flamengo, me arrebata de emoção no coração, listrado em preto, na horizontal, todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Bom, esse ano a gente não vai ter Flamengo, a gente não vai ver Flamengo na televisão no Carioca, né? O Carioca praticamente já tá quase acabando, o Flamengo já ganhou a Guanabara, vem a Taça Rio aí, aquela final que ninguém entende nada, o Carioca ninguém entende nada mesmo, mas a questão não é só a financeira, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O Flamengo fez uma proposta de valor, porque não concordava com os valores da Globo, a Globo logicamente não aceitou pagar, né? Pelo valor que aquilo custava para ela. E aí ficou a grande discussão. Afinal de contas, vale a pena ainda o Flamengo dar valor ao Carioca ou não? Cara, assim, primeiro, né, a gente vai abordar sobre o Carioca, mas antes a gente precisa falar que pelo menos na minha opinião, essa relação entre Globo e o Flamengo em si, eu acho que de certa forma não foi afetada, não é algo que os dois estão brigando estritamente. O momento de briga já houveram piores lá atrás, etc. De negociação, enfim. Eu acho que o grande problema é que eu acredito que aí é questão de opinião, enfim, eu não sou um especialista nessa questão de direitos de imagem. Eu acho que assim, a Globo, ela tá tão acomodada com essa questão do custo, do que recebe pelo Carioca, do que recebe pelos estaduais em geral, que ela se acomodou. E ela não viu que o próprio formato do Carioca, enfim, eu vou dar o exemplo do Carioca mesmo, que é o Flamengo está inserido, né? Ele vai se desgastando, ele vai ficando cada vez mais evidente que não vai dar certo, sabe? E a Globo não vê isso. Ela continua junto com a Ferdi, né? Obviamente não é a Globo sozinha que decide ali a questão dos direitos de imagem, questão de direitos de transmissão, etc. E tem toda uma lei que beneficia quem compra os direitos de transmissão e quem detém a maioria é a Globo, né? Então, assim, ela não parou para conversar com a Ferdi para melhorar a questão do Carioca, para torná-lo atrativo. Por anos, ignorou isso e tornou os estaduais, né, que antigamente, sei lá, anos 2000, até acho que 2009, tinha sua relevância. E olha lá, enfim, no final ali de 2005 para 2010 já foi perdendo muita da relevância do clássico, etc. E a Globo continuou por, assim, desse período de 2005 até 2020, 15 anos sem renovando os mesmos termos, renovando com condições, enfim, muito favoráveis a ela e os clubes aceitando, porque ela é uma empresa gigante.
a quinta maior TV do mundo, né? Meio de comunicação. Então, é uma gigante dos meios de comunicação, mas só que a própria Globo caiu na armadilha de lucro a curto prazo, de não ver que estava se esgotando essa fórmula do Carioca, e acabou que os clubes hoje não querem mais negociar, né? Por exemplo, o Flamengo, ele fez questão de muito dinheiro pelo Carioca porque ele estava dando muita rentabilidade. Mas não é só por isso. É porque ele não faz questão mais de ter o Carioca. Não tem mais aquele torcedor que cobra de ver o Carioca. Porque o torcedor não se interessa mais tanto pelo Carioca, pelo estadual. E a tendência é os outros clubes começarem a ter essa transição. Porque o Flamengo agora não precisa mais de Carioca para ter sua circulação, seu marketing envolvido para as pessoas, para os seus torcedores, mais de 40 milhões de torcedores, mundo afora, não precisa mais do Carioca. Isso na minha opinião, é questão de negócios, em primeiro lugar. E segunda, é culpa exclusivamente não, né? Junto à FERJ da Globo, que não cobrou a FERJ por mudanças, não quis, melhorar o campeonato, o que é muito da incompetência da FERJ, que não faz nada no Rio de Janeiro, como a CBF faz muito pouco pelo futebol brasileiro. E a Globo se acomodou com o dinheiro e agora está começando a ter que daqui a pouco vai ter que desembolsar muito mais dinheiro que estava se investindo para ter o seu rendimento com o campeonato estadual. Então, assim, a tendência, eu acho que os campeonatos estaduais ou diminuírem muito, ou a Globo simplesmente largar de mão e não existir mais, por abandono mesmo. E que seria horrível, porque o Carioca, para mim, eu que gosto do futebol carioca como um todo, eu acho que é um sacrilégio, digamos assim. Tem toda uma história que vai ser abandonada. Mas eu acredito realmente que os termos, não sei se por agora não vão estar muito bons, né? Eles não vão querer abrir mão de dinheiro para, pro Flamengo, para Vasco, pro Fluminense, pro Botafogo. Claro que o Flamengo tem muito mais margem de negociação, mas não vai haver, a princípio, o interesse da Globo em renovar. Mas a cada vez que o Flamengo começar a pressionar Corinthians, caso o contrato lá deles acabe, Palmeiras, outros times que têm mais fontes de negociar, mais condição de negociar, né, mais estabilidade financeira, esses dois caminhos que eu citei, né, ou abandonar o Campeonato Carioca ou diminuir, ou até o terceiro, que é pagar exatamente esse preço do Carioca, do Campeonato Estadual em geral, eu acho que é cada vez mais latente, assim, porque como está, os clubes não vão mais aceitar e a Globo vai começar a se enrolar. E aí a concorrência vai crescer, o monopólio vai se quebrar, de certa forma. Cara, eu acho que o debate, na verdade, e o comodismo está muito além de campeonatos estaduais. Qualquer clube que se organize ou que tenha um poder um pouco melhor de negociação já quer sair desse comodismo que foi se criado por parte da Globo, muito por não terem clubes que pudessem bater de frente com isso. Então, assim, a gente já viu o Palmeiras e o Atlético Paranaense ano passado, que foram clubes que não tiveram o início do Campeonato Brasileiro transmitidos, depois chegaram sim a um acordo, porque era necessário, mas o Palmeiras era o clube que na época era o a ser batido, era o clube que estava organizado, era o clube que estava sendo utilizado como exemplo. O Atlético Paranaense sempre foi um clube mais organizado, né? Também começou com suas conquistas, ganhou de certa forma, subiu seu patamar nacionalmente também um pouco, com essas últimas vitórias da Copa do Brasil Sul-Americana. Então,
foi um clube que também bateu o seu pé, tentou mostrar o seu valor, tentou exigir o seu valor. O Palmeiras, a mesma coisa. E o Flamengo já veio nessa também. E aí entra com o Flamengo, falando agora exclusivamente de Flamengo, a questão do Carioca, que é tudo isso que o Simeone falou. Assim, é um campeonato que já não tem valor há um certo tempo, é um campeonato que se desvaloriza cada vez mais. Esse ano, de certa maneira, conseguiram tentar resgatar e trouxeram um pouco mais de interesse para o campeonato, mudando a regra, que agora o campeão da Guanabara contra o campeão da Taça Rio vão chegar ao final do Carioca, que faz muito sentido e dá algum valor para Guanabara e para a Taça Rio, que estava completamente sem valor. Era um campeão de turno e que de pouquíssima relevância, porque acontecia naquele regulamento maluco que ninguém entendia, do campeão da Guanabara com o campeão da Taça Rio nem disputarem a final do Carioca, sabe? O que não fazia o menor sentido. E agora, em 2020, a gente voltou pelo menos com o campeão da Guanabara contra o campeão da Taça Rio. Se o campeão for o mesmo time, não tem necessidade da final da Taça Rio. O time é campeão da Taça Rio, não, do Carioca. E o time vai e leva os 3 títulos. Então, assim, E o Flamengo hoje é uma marca muito valiosa, principalmente para o Carioca. O Flamengo, a Globo precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo da Globo. A gente vê por aí na questão, agora na Libertadores, que teve jogo transmitido, bateu recorde de audiência, assim como foi com o jogo da Supercopa, se não me engano, que foi transmitido. Teve mais algum que foi transmitido, acho que foi Supercopa, né? Que a Recopa era da DAZN e Carioca nenhum foi transmitido. Sim, foi só o da Supercopa mesmo. Porque depois disso foi Libertadores e DAZN, né? Então, certo, então. E aí, nas 2 ocasiões, a Globo bateu recordes, assim como o ano passado. Enfim, a gente já entrar nesses números com o Flamengo é você bater na tecla que já foi batida diversas vezes, porque a gente sabe que qualquer audiência quando vai com o Flamengo é diferente. É recorde, né? É alta. Então, assim, o Flamengo tá certo em exigir e saídas, como eu disse, exigir mais, exigir o que acha que a sua marca está representando. A Globo, sim, está no seu direito de recusar ou não, mas hoje, principalmente para o que é o Campeonato Carioca, quem perde mais, não vejo o Flamengo saindo em desvantagem, porque o torcedor flamenguista tá triste, ok, tá, não vou acompanhar meu time no Carioca. Mas, porra, a gente teve uma Guanabara que o time foi de sub-20, então, assim, não doeu daquela maneira que o torcedor não ficou, meu Deus do céu, a gente precisa assistir esse jogo, até porque, pelo que o Simeone disse, é um campeonato que já não tem o seu valor. A gente precisa assistir o Flamengo em Madureira, você não tá entendendo. Sabe, meu Deus do céu, eu vou morrer se eu não ver o meu sub-20 contra o Bangu na primeira rodada da Guanabara. Pô, tipo, a galera... E, claro, despertou um interesse maior um pouquinho quando Jesus começou a usar os seus titulares. Então, vamos lá, queria assistir? Ok, mas é Guanabara, sabe? É o Campeonato Carioca. Não faz aquela diferença na vida do torcedor, como uma Supercopa, uma Recopa, como a Libertadores ou o Brasileiro, enfim. Então, é um campeonato que já perdeu tanto o seu valor que o torcedor consegue abrir mão dele. De tipo, beleza, se eu precisar não assistir porque eu concordo com o meu time e eu vou abraçar a causa do meu time, como eu abracei em vários outros momentos, eu abro mão do Carioca. O Carioca já não tem essa representatividade tão grande. Tomara que volte a ter um dia. Mas hoje não tem. Então, assim, E a discussão vai muito além de Flamengo. Outros clubes já bateram o pé, a gente já teve uma primeira liga, uma tentativa, né, de uma primeira liga, de uma coisa mais por fora, enfim. Então, é uma discussão que se repete ano após ano e que vem ganhando força, principalmente quando você monta em um campeonato que já não tem tanto valor. Porque, claro, no brasileiro é mais difícil esse tipo de negociação, esse tipo de você bater o pé e abrir mão, enfim. Então, você acaba tendo que chegar a um acordo. Ainda não é algo que você consiga se livrar de certa forma. Mas num campeonato estadual, você encontra uma saída para bater o pé e falar, cara, eu acho que eu mereço isso e é isso que eu vou exigir.
porque eu dou esse tipo de retorno para vocês. Quer ou não quer? Não quer? Então beleza, maravilha, eu vou pegar aqui o meu retorno, que é a minha torcida, vou pegar o meu valor, a minha marca, e vou usar de outras formas. Vou tentar crescer minha Flá TV, vou tentar investir ingresso no Maracanã, e vou investir em copo, vou investir em outros tipos de lucro. Eu não vou deixar de lucrar. Então, é isso. O acordo é isso, vamos embora. Vou bater o meu pé. E a torcida do Flamengo abraçou o time também. Entendeu qual que é a situação, tá do lado do time e abraçou. É isso que a gente vai fazer. E a torcida do Flamengo sabe a sua força. Então, é mais ou menos por aí. Mas eu acho que já é um debate que vai muito além de estadual, sabe? A gente já... E muito além do Flamengo também. Já tivemos outros clubes. E como o Simeone disse, também vai ter o Corinthians daqui a pouco, porque tem a força da sua torcida. Outros times que vão acabar se organizando de alguma maneira, que vão conseguir bater o pé, porque tem time que, óbvio, não tem a condição de bater de frente como deve, ou como queria, ou como gostaria. Mas os times que vão ganhando essa condição, que vão sentindo, que vão crescendo o seu patamar pouquinho a pouquinho, vão querer cada vez mais brigar, e a tendência é que atitudes como a do Flamengo aconteçam com mais frequência. Sem dúvida. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar na nossa conversa, porque, assim como vocês citaram, vai chegar um momento em que outros clubes vão ter que assinar o acordo com a Globo, e por a Globo ser a detentora, né, praticamente, a monopolizar o mercado, ela vai ter que sentar para discutir. E esses clubes, né, vendo já todas essas questões, vão querer negociar de uma outra forma. E é por isso que quando a gente começou, eu falei o que essa briga entre o Flamengo e a Globo significava. Assim como eu acho importante o Flamengo fez anos atrás, né, ter falado assim: olha pessoal, vamos ficar um tempo aqui na dificuldade com times mais humildes, mas não tão investindo tanto assim, né, em jogadores, porque vamos acertar nossas contas, vamos acertar a casa, arrumar a casa. E foi o que aconteceu. A torcida abraçou até um certo ponto, depois já começou o passado absurdo, né? Passou da conta um pouco, mas a gente conseguiu. Chegamos no patamar que tanto sonhamos. E agora o Flamengo entra nessa briga. Não é uma briga em si, assim, a gente fala briga só porque para ficar mais interessante, né? Mas na verdade é um acordo que o Flamengo não decidiu assinar com a Globo, né? O Flamengo se viu no direito de questionar os valores, porque entendia que o Flamengo valia mais do que a Globo pagava, e a Globo também no seu direito de não aceitar aqueles valores, o que realmente, pelo valor pedido do Flamengo para um carioca, né, era muito difícil de acontecer. Só que aí a questão entra, né? Outros clubes poderão fazer isso e borbulhar aquilo que nunca foi mexido na Globo, que é nos interesses deles, né? E aí também hoje, né, nos tempos de hoje, temos outros meios de acompanhar futebol. Não dependemos exclusivamente da televisão. Um ponto interessante é que, assim, por mais que os jogos não tenham sido televisionados, a gente ainda conseguiu assistir de uma certa forma os jogos, né? Logicamente não com a mesma qualidade, tudo mais. Mas as lives que narravam jogos sempre muito lotadas, as lives de pessoas dentro do Maracanã transmitindo o jogo pelo Instagram e pelo Facebook. Também eu lembro de estar na live que bateu cerca de 70 mil, 80 mil, algo em torno disso. Então, para uma audiência em uma única plataforma que não é a televisão, é uma audiência muito grande, né? E a gente vê aí o tamanho do que significa o Flamengo e um tipo de acordo desse, né? Não é pouco, porque você exibe sua marca, você está lá fazendo transmissão de um simples celular e bater 80 mil pessoas, sabe-se lá em outras lives como é que tava também. Então isso significa muito. A DAZN também bateu seus recordes quando transmitiu o jogo do Flamengo. Recorde de audiência, recorde de assinaturas, e foi todos considerado como o grande teste para a DAZN, para saber se ele realmente iria suportar um stream com muitos acessos simultâneos, né?
porque também tem essa questão da tecnologia, dos limites da tecnologia. E provou que a DAZN estava pronta já. A Esporte Interativo foi outra emissora que também esteve na briga e já faz parte de alguns clubes aqui no Brasil, só que ainda não é maioria, né? E nem também é o suficiente para bater de frente com a Globo em questão de briga em relação ao monopólio que a Globo tem. Em alguns países a transmissão ela não é monopolizada, né? No futebol americano e NBA isso é melhor percebível porque cada emissora tem seu dia de transmissão e tudo mais. No futebol brasileiro existe ainda o monopólio e na verdade não só da Globo, mas algumas outras emissoras em relação a campeonatos, como a Copa do Brasil ou a Libertadores. Algumas compartilham alguns campeonatos, outros como a Globo não. Então, acho que, não sei se o pessoal lembra, mas a Band já chegou a transmitir o jogo do Brasileirão também. E se eu não me engano, a Record... Eu acho que era... A Record eu acho que também chegou a transmitir, né? E depois perdeu. Não, a Band era certo, assim, eu lembro bem. A Band, certeza. Eu não lembro se a Record chegou a fazer também. A Record foi o começo dos anos 2000, teve alguns anos que tinha alguns pouquíssimos jogos, assim. Mas, assim, sobre essa questão do monopólio da Globo, eu já vou ser um pouco mais... Como posso dizer? Não tão essa questão de todo mundo pode transmitir, que não sei o quê, que mais emissoras... Claro que podem transmitir. Mas a questão é... A Globo detém o monopólio por causa... que ele construiu, entendeu? Não é, na minha opinião, não é por causa de, enfim, ela construir todo um poder em cima, pode ser também, mas grande parte foi porque ela teve capital, investiu capital no futebol desde os anos 80, desde os anos, enfim, desde que tem TV colorida praticamente, a Globo transmite Copa do Mundo, transmite uma porrada de coisa. E construiu uma estrutura a ponto de fazer TV fechada, só de esporte, e conseguiu uma condição. A Globo não teve nenhuma concorrente capaz de bater de frente, nunca né? Teve. Essa é a verdade. A Globo não tem. Mas é por causa muito mais da competência da Globo em se organizar para isso do que necessariamente por, enfim, outras pessoas querem se organizar, porque é muito capital. Você tem que ter a qualidade para tal audiência. Sem dúvida. Então, assim, a Globo sempre fez muito bem isso. E hoje, na minha opinião, cara, ver jogo é Globo, cara. Eu não consigo ver... como flamenguista mesmo, cara. Enfim, qualquer jogo que eu veja do Carioca até mesmo, por exemplo, quero sentar pra ver, relaxar, ver um jogo, sei lá, do Vasco pra secar, pra zoar, do Fluminense. Cara, é Globo. Eu não vou querer ver do Esporte Interativo, porque não é a mesma qualidade. Na minha opinião, a Globo tá muito à frente disso. Eu acho que, assim... A questão do monopólio... Bom, isso aí já é questionável pra mim. Isso aí... Agora, assim, a gente só senta pra ver Globo porque só tem a Globo. Eu não acho. Agora, você, tipo assim, não tem como assistir Carioca em outra emissora, porque não tem. Agora, se você for falar do estilo de narração, da qualidade, aí é outra coisa. Eu acho também questionável, assim, na questão que, por exemplo... Palmeiras, Atlético Paranaense foram jogos pelo Esporte Interativo no ano passado, sua grande maioria, depois que o Palmeiras voltou com a Globo, passaram-se alguns jogos do Palmeiras. Atlético Paranaense não, se não me engano, foi Esporte Interativo. E assim, claro que ainda não existe uma estrutura, concordo muito, acho que, cara, a Globo, ela se tornou... Existe hoje o monopólio, existe essa discussão, porque a Globo investiu o tempo todo no futebol e ela sempre abriu espaço para o futebol. Em alguns casos, priorizou o futebol do que qualquer outra programação, como foi em Copa do Mundo, ou enfim, quando acontecer algum jogo. A estrutura da Globo para transmissão de Copa do Mundo é gigantesca. É absurda, sabe? A própria transmissão de Libertadores, cobertura, cara, ela consegue hoje no seu horário nobre
no Esporte Espetacular ali, tipo, o Flamengo foi receber, a torcida foi receber o Flamengo, e se aquilo demorasse por horas e horas e perdurasse pela tarde inteira, a Globo conseguiria, tipo assim, cara, é o seguinte, abre mão de qualquer coisa a tarde inteira, a gente vai fazer essa cobertura, porque isso aqui é a prioridade agora, a gente sabe que isso aqui vai dar o retorno, enfim, então a Globo, ela tem e trabalhou para isso. Mas eu acho que é o seguinte, torcedores de Palmeiras, de Atlético Paranaense, conseguiram acompanhar o seu time da mesma forma no esporte interativo, não com toda a cobertura, mas porque também o esporte interativo não pegou times de grande apelo, né? Sabe? De grande expressão, exatamente. E pegou o Palmeiras em um ano em que o Palmeiras não deu resultado. Tipo, não foi um ano em que a torcida realmente estava ali presente, tipo, vamos Palmeiras, porque foi um ano de muitas questões para o Palmeiras, de protesto, o time começou a não render, viram que não investiu legal, enfim, mil situações. E o Atlético Paranaense, que é um time regional, é um time que não é um time nacional, não é um time de grande apelo, a ponto de você conseguir medir ou avaliar se realmente aquele trabalho é bom ou se aquele trabalho, tipo, cara, que nem tava falando, eu só consigo assistir na Globo. Cara, eu não sei, porque eu ainda não tive como base um trabalho no esporte interativo de um time de grande apelo. Só que a partir do momento em que a Globo tem esse monopólio e ela começa a não ceder, ela dá brecha para, por exemplo, para um esporte interativo chegar no Flamengo que está insatisfeito e falar assim, querida, Flamengo, vem cá, deixa eu te contar, eu tenho a chance de te oferecer isso, porque o esporte interativo vai fazer o possível e o impossível para trazer um Flamengo em um ano que o Flamengo promete ganhar tudo e que é a maior torcida, enfim. E a partir do momento que você consegue trazer ou um Flamengo ou um Corinthians, os grandes times de apelo, ou, por exemplo, um Vasco, que a torcida acompanha, também um desses times, você pode avaliar e você vai poder falar assim, cara, esporte interativo não tem condição de continuar com isso, ou você vai dar brecha para o esporte interativo crescer e criar uma estrutura futuramente tão grande quanto, meu gato acabou de dar alguma opinião, tão grande quanto a da Globo, sabe? Então, tipo, eu concordo muito nessa questão de que hoje a gente só vê Globo, Premiere, Sport TV, Globo, porque, cara, você tá acostumado a buscar aquilo. Tipo novela. As Globo tem as novelas dela, as outras emissoras também têm suas novelas. Mas todo mundo sabe que a da Globo, a qualidade da Globo é melhor, porque os caras têm dinheiro pra caramba. Você vai assistir outra novela em outro canal, a qualidade é uma merda. Mas você vai assistir o conteúdo das novelas da Globo, são uma bosta. As histórias são uma bosta, repetitiva e tudo mais. Mas você vai assistir a qualidade, é incrível. Porque os caras têm investimento, o cara tem dinheiro. E a Globo tem seu diferencial. A Globo sabe usar seu produto. Por exemplo, a final de Libertadores. Final não, só semifinal também. Vamos colocar quem? Galvão Bueno, sabe? Porra, já ganha um apelo muito maior do que é o jogo. Tipo, cara, a gente vai ter um jogo do Flamengo narrado pelo Galvão Bueno, traz aquele clima. O nome, a questão, o peso do nome, né, cara? Então a Globo, ela sabe também usar o seu produto, ela sabe como fazer daquilo maior ainda, sabe? Do que é coisas que outras emissoras, por mais que nem eu acabei de falar, comecem a trabalhar com o Flamengo, exatamente, elas ainda não têm esse tipo de recurso. Elas não conseguem fazer, trazer esse apelo tão grande. Pode ser que consiga no futuro, vai ser um trabalho de longas datas, como é com a Globo, como foi com a Globo foi, mas né, a Globo também precisa, exatamente, só que a Globo precisa acompanhar o desenvolvimento também desses clubes. Principalmente, por exemplo, para o patamar que o Flamengo pretende chegar e que a gente espera para o futebol brasileiro que outros clubes consigam acompanhar também. Tipo, sabe, consigam se organizar, consigam falar igual o Flamengo, vamos aqui organizar a casinha e vamos crescendo. Então, tipo, a gente espera que o Flamengo seja um dos clubes que puxe essa evolução e essa melhora, né? No futebol brasileiro, que resgate esse futebol brasileiro. Então a Globo também precisa acompanhar. Só antes de eu comentar, só sobre ser justo, né, com o esporte interativo, é o momento do estamos em outro patamar. Só que você queria falar isso, porque a Aninha falou de patamar, eu só queria botar isso na roda. Tem que encaixar, né? A gente já falou que toda vez tem que encaixar, exatamente.
Tem que falar. Então, assim, aí só pra ser justo, Gonzaga, eu sei que já estamos entendendo já sobre esse assunto, já enfim, do monopólio, etc. Que a gente ainda vai falar, eu acredito. Cara, ser justo, assim. Eu acho que a Aninha falou muito bem a questão do... O Gonzaga também falou da expertise, eu acho que um ótimo exemplo das novelas, assim. Existe toda uma questão, até econômica mesmo, do diferencial, de você já saber, você ter uma vantagem em relação ao seu competidor, ao seu concorrente de mercado, por exemplo, quando você já está no mercado, você já, enfim, está há anos fazendo aquilo. Quanto mais faz aquilo, mais você sabe. Então a Globo, cara, já tá, sei lá, desde os anos 80, como a gente falou. E aí, sendo justo com o esporte interativo, eles estão há pouco... Assim, eles têm existe esporte interativo desde 2005, se eu não me engano, 2004. Mas nunca entrou tão forte com o grupo Turner e etc, enfim. Nunca entrou tão forte como entrou agora, cara. E isso é louvável, isso aí a qualidade talvez eu não goste tanto, mas assim, cada vez está melhor, entendeu? Ô Simeone, agora me diz uma coisa. Você assiste Champions League. Você conseguiria assistir a Champions League com os narradores da Globo? Imagine que fosse uma transmissão da Globo. Eu acharia que fosse melhor, porque... Enfim, não vou debater essa questão. Não, você acha que você gostaria tanto quanto como é você acompanhando pelo esporte interativo? Não gosto. É porque eu não assim, claro que a gente tem que falar também que o esporte interativo inova no sentido de botar numa plataforma, uma rede social gigantesca que é o Facebook. E fazer isso render. Isso é o que é o mais interessante do esporte interativo. E isso é uma inovação que está trazendo. E que a Globo já viu, já está tentando copiar, mas... Enfim, é toda uma questão. Mas assim, eu acho que o que eu quero colocar não é questionando, enfim... Eu acho que ainda tem muito a aprender o esporte interativo. Mas é muito importante eles insistirem. Porque o que mais tem emissora aí que não tá dando tanto retorno, porque isso e aquilo, e vamos demitir. A própria Band. Exatamente. E o esporte interativo, botou o pé na porta, a gente vai ficar... Botou o pé na porta e fincou o pé no chão. A gente vai ficar aqui, custe o que custar. Até vocês cansarem, a gente vai estar aqui e crescer junto. Existe uma inteligência muito grande por trás do esporte interativo que prova que quer fazer acontecer, que nem eu falei. Tá, ok, ainda não conseguiu um time de grande apelo nacional. Mas o que eles fizeram, principalmente por um tempo e tal, quem que eu vou colocar para comentar os meus jogos? Quem que é o maior ídolo do clube mais popular do país? Zico, eu vou trazer o Zico para comentar jogos, sabe? Tipo, o Zico já comentou jogo lá. Já. Rivelino já comentou o jogo lá. Direto. É o ídolo do Fluminense, enfim, é relevante. Exatamente. Então, cara, eles conseguem puxar, porque tem muita gente que acaba falando assim, caraca, o Zico tá comentando um jogo, vou ouvir o que o Zico tá comentando. Então, tipo, você acaba vendo um jogo porque, você convence pelo nome de um ídolo, assim. Então, vou chamar. Exatamente, ídolo do Fluminense. Então, ao mesmo tempo que enquanto eu não tenho times, eu vou trazer para perto pelo menos ídolos, porque eu já vou trazer a torcida de alguma forma para cá. Então, tipo, de algum jeito eu crio uma ligação e um apelo com aquela torcida. E isso é uma inteligência muito grande. Isso prova como, tipo assim, a gente veio com o pé na porta e a gente quer fazer funcionar. Então a gente vai também brigar com o que a gente tem para conseguir batê-lo de frente e conquistar o nosso espaço. E cria-se a marca. Acho muito importante o que o Gonzaga falou. Cria-se uma marca, cria-se uma forma que, por exemplo, você vê determinados jogos que você já por mais que não esteja acostumado, você acaba já ligando que aquela narração, ou se você escuta, você fala, cara, eu já sei que é jogo daquela liga, eu já sei que... Ou então aquela liga você já espera uma narração daquela forma, você já vai criando, que nem a galera fala, né, que tem muito grito. Você já espera aquele grito, você já espera aquele auê durante o jogo, de alguma forma, por mais que ainda não esteja acostumado, ou por mais que não seja do gosto pessoal daquela pessoa, já é algo que você espera. Você já assiste determinados jogos sabendo
e esperando aquilo. Então, só pela narração você já sabe de qual liga está se tratando, sabe? Você não precisa estar assistindo para saber que, nossa, tá, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que não é um Brasileirão, eu sei que aquela pessoa não está ouvindo um campeonato nacional. Eu sei que é um campeonato de fora. Então, eu sei que é do esporte interativo. Você vai criando essa relação. E isso é muito inteligente do esporte interativo. Sim. A gente tirando um pouco, fazendo a meia-culpa aqui dos canais, né, que tem os direitos de transmissão, a Aninha tocou num ponto muito interessante, que é o Flamengo criando novas tendências, né? Eu sempre falo, na verdade, eu sempre falo também isso aqui, que o Flamengo tem sido um criador de novas tendências, né? E, mais uma vez, o Flamengo está aí despontando como essa nova tendência. Na verdade, a gente espera que seja uma tendência, né? Que é você botar a pé na porta e falar assim, não, meu amigo, vamos ter que renegociar aqui. Eu acho que isso vai acontecer e assim como o Flamengo fez no Carioca, logicamente, porque questão contratual, foi quando acabou o tempo de contrato e tudo mais. Mas os clubes também, parte muito dos clubes, porque a gente sabe que por mais que o nosso calendário seja horrível, por mais que as federações não representem o futebol como deveria, assim como a CBF, os clubes aceitam. Os clubes aceitam quando vem o dinheiro, seja de transmissão, e os clubes pedem antecipação. Os clubes aceitam pagar um valor inferior ou às vezes o que deveria para poder quitar dívidas. Então tudo isso também parte por culpa dos clubes. E o Flamengo foi o clube que teve condições de simplesmente dizer, olha, hoje não. Dessa vez não vai ser assim. Então, como o Simone falou no começo, a Globo se acomodou nesse estilo e os clubes também se acomodaram em permitir que isso acontecesse. A gente reclama da CBF, mas os clubes aceitam. Felizmente é assim. Os clubes aceitam quando vem o calendário, quando vem o campeonato. Eles aceitam, eles disputavam. Então, aí quando chega depois quer reclamar. Assim como foi... E para o Flamengo é um momento muito fácil, né, para se fazer isso. Sim, porque o Flamengo hoje tem como dizer não sem afetar o seu orçamento, sem afetar o seu ano, sem ficar devendo ninguém no final do ano. É ele que está, né, à frente do Maracanã, tem um estádio cheio, vai ter um estádio cheio sempre, sabe disso. Consegue explorar a questão que nem eu falei, tem a venda de copos, tem esse certo lucro por dentro, fora da bilheteria. Então, assim, o Flamengo vive um momento muito bom, é um momento ideal para se fazer isso, justamente. É um momento que sua marca tá forte. Então, o Flamengo não vai deixar de lucrar. Não é um dia, o que o Flamengo, na verdade, deixa de lucrar, entre aspas, com a Globo, é uma coisa que não faz falta no seu orçamento e que ele consegue... com a sua torcida e promovendo ali mesmo os serviços ali dentro do Maracanã, que hoje ele tem esse direito, ele consegue botar no caixa, sabe? Então é um momento ideal para o Flamengo bater o pé. Até porque a porcentagem de lucro do Flamengo com a televisão, ela representa muito pouco em relação ao que o clube arrecada, né? Então aí o Flamengo tem esse poder, né? O que por mais que todo mundo tente dizer que a Globo é a mãe do Flamengo, no Flamengo, direito de transmissão significa muito pouco em relação à porcentagem de valor que entra no Flamengo, né? Por mais que seja um dinheiro muito assim, né? Um bom dinheiro, ainda é pouco em relação ao que o Flamengo realmente arrecada no total. Então aí dá esse direito ao Flamengo. E aí se carioca ou não, o que seja. Ainda teve título, né? Esse ano, dois títulos a mais que entram no orçamento. Tem essa questão do título que também dá dinheiro, né? Aí a gente parte também para outra questão na discussão, que até essa semana até saiu a notícia de que o Flamengo poderia estar negociando com a Amazon. E eu também cheguei a conversar em alguns grupos sobre o quanto isso seria interessante, não só para o Flamengo, como para o futebol brasileiro, que também seria uma coisa disruptiva, porque a gente não está falando de uma empresa qualquer, está falando das maiores empresas do mundo querendo entrar no mercado atualmente, a mais valiosa do mundo. Isso significaria muito, tanto para o Flamengo, não só em relação a dinheiro, assim, mas sair da mão dos bancos, né? Porque o futebol brasileiro hoje só ficou
só se tornou, digamos, pagável na mão de bancos. Perfeito. Primeiro foi a Caixa, que estava na maioria das estampas do clube brasileiro. Depois foi aí quando proibiu a Caixa, por ser um órgão público, né? Ser uma empresa pública. Aí aí surgiu outros bancos menores, né? Que tentou ocupar a vaga. No caso do Flamengo, a BS2, né? BS2, um banquinho de investimento. Assim, a questão da Caixa é muito mais, enfim, política, etc., de estímulo. É a questão, debate da função do banco público, por exemplo. Enfim, hoje em dia... Não, isso aí não foi até... Isso é nem questionável, porque até quando aconteceu, todo mundo falou assim, olha, vamos sentir no bolso, mas tá certo. Exatamente. Assim... Não, eu questiono, mas assim, realmente algo que se deveria ser levado por lado privado. A questão dos clubes... estarem endividados ou não, acho que isso deveria ser ignorado, enfim. Isso é questão de política, enfim, toda uma questão. Eu acho que assim, entrando na questão da Amazon, só um ponto, você falou perfeitamente, é uma das maiores empresas do mundo. E pra tu ver como o Flamengo é sinistro, cara, tá assim... Não tem como falar que tá em outro patamar, cara. Tá difícil de parar, né, cara? Não tem como, a gente é obrigado a falar aqui por contrato... Por contrato, Simeone. Por contrato. E não tem, a gente tem essa felicidade de falar que a gente tá em outro patamar. Outro patamar, só para deixar claro que como se fala, né, correto, é isso. Mas assim, a Amazon, outro patamar, com acento no A, porque o R no final não fica bom. Mas enfim, não é nada a ver. Esse R é completamente... Inclusive o R está sendo negociado na nova ortografia, né, brasileira. Estão ameaçando tirar. Aí, conhecimento geral, eu não fazia a menor noção, tadinho, vai. Eu nem sabia que tinha nova ortografia. O Henrique fez com ortografia. Exatamente. E que todo mundo sabe que foi Grael. Pra quê? Foi forçado. Sinceramente. Exatamente. Mas assim, a questão da Amazon, cara, pra tu ver como o Flamengo assim, só de cogitar já é uma coisa assim, fora de série. Assim, já se fala que não vai ser o patrocinador master, mas pode vir a ser. Essa que é a questão. Só de abrir a questão de negociação já é algo grande. Mas assim, eu acho que um ponto que deve ser falado é que a CBF já tem negociações com por exemplo, com a própria Amazon. Por exemplo, essa questão do documentário que houve, se não me engano, da Copa América, é exclusivo da Amazon, por exemplo. Tá na Amazon, tá na Amazon. Eu acho, inclusive... Eu não cheguei a ver ainda, mas tá na Amazon. Exatamente, tá na Amazon. E se eu não me engano, é exclusivo, assim. Eles compraram, enfim, se fosse outros tempos... Sim, e bem lembrado, Simeone, a DAZN também tem um documentário exclusivo lá na plataforma deles, assim como a Globo também tem um exclusivo na plataforma deles sobre a Libertadores também. Os dois têm um documentário, cada um Exatamente. Os dois são super emocionantes, galera. Nossa senhora. Eu não assisti o da Globo porque a Aninha vai me prestar a assinatura dela depois pra eu assistir lá, porque eu não vou pagar pra ver, logicamente. Mas da Amazon... eu não vou ver porque é da Copa América, velho. Na moral, Mas a do DAZN pro Flamengo eu vou aproveitar o mês grátis que eu tenho ainda. É verdade. Pois então vale a pena e eu vou botar pra vocês assistirem, cara. O início do até o fim, assim, prepara pra chorar, prepara o coração. Sério, só o que eu posso falar. Mas assim, só pra complementar, enfim, outra questão também que, enfim, vamos colocar aqui já na fogueira, que a CBF está sendo muito mais flexível do que era, por exemplo, com a Globo. Então, tem uma questão que envolve as negociações hoje em dia sobre esses direitos de transmissão, sobre os direitos de imagem mesmo, né? De você transmitir certos documentários, você vender os documentários. Antigamente era tudo Globo. E hoje em dia está sendo muito mais ampliado com a questão do DAZN, que, eu também não curto muito a transmissão da DAZN no sentido de qualidade também. Mas eu acho irado, você ter uma plataforma
streaming, basicamente, não é TV, é streaming, você passa ali ao vivo, tem seus documentários, etc. E acho, validíssimo. Acho que estamos nesse tempo, estamos exatamente que existam outras empresas que agreguem isso, sabe? Então, assim, voltando, a questão da CBF já não é mais a mesma coisa. E o Flamengo está seguindo esse caminho da CBF, ou vice-versa, né? Os dois ali não estão mais dependendo tanto da Globo. Então, inclusive, queria puxar que essa questão da Globo, da dependência que os times tinham da Globo, eram por estar desorganizados. O Flamengo se ajeitou e tem uma negociação maior tem uma negociação mais vantajosa, digamos assim, então, e uma gama maior de investimentos, etc. Agora quem manda no jogo é o... Cara, e eu vou entrar assim no peso, agora eu vou falar de uma forma emocionante assim, do Flamengo, porque ano passado eu tinha muito essa sensação, a cada jogo do Flamengo, conforme a caminhada e a história ia se escrevendo, que eu falava assim, cara, a gente merece muito tudo que está vivendo, justamente porque, como o Gonzaga lembrou e como a gente sempre falava nos nossos podcasts, enfim, o Flamengo se organizou para isso. O Flamengo lá atrás falou, olha, cara, a gente é o clube mais devedor, a gente está passando por um problema financeiro pesadíssimo, a gente vai parar de investir em jogador, a gente vai ter Acabou o dinheiro. Exatamente, a gente vai ter que brigar para não cair, não caiu é lucro, vamos embora. E a torcida abraçou, claro, foi perdendo a paciência conforme viu que já existiam os resultados e aconteceu também da gente ter uma Copa do Brasil no meio disso tudo que caiu no nosso colo. E então a torcida, querendo ou não, sempre vivia numa expectativa de, cara, pode acontecer alguma coisa aí, pode acontecer, vamos embora, enfim. E aí, o que foi acontecendo é que ano passado foi um resultado de tudo, foi assim, para coroar que todo o esforço, toda a paciência, toda a raiva, todo o desespero valeu a pena. Aqui existe um resultado, o resultado não é pouco, o resultado não é pequeno, o resultado é grandioso, é gigantesco. E o que eu participei de um programa esportivo falando do futebol carioca no geral, e eu falei muito isso um pouco antes da final da Libertadores, que eu falava assim, cara, o Flamengo ganhar, a vitória do Flamengo hoje representa muita coisa para o futebol brasileiro, representa muita coisa, porque o nosso futebol é um futebol que precisa de resultado, que tipo, sabe, se a caminhada do Flamengo fosse incrível como foi e não terminasse com o título da Libertadores, muita gente ia menosprezar o que já era incrível, o que já era gigantesco. Então, assim, o título do Flamengo representava muito para o futebol carioca, para que todo mundo parasse e falasse assim, caramba, olha a importância da gente hoje dar uma segurada aqui, se organizar e ir crescendo. E chegar... O que calou a boca de muitos, né? O que calou a boca e o que serviu de lição para muita gente, e saiu da casinha para muita gente na questão de técnico, sabe? Olha a quantidade de estrangeiro que a gente já tem trabalhando para o que o Jorge Jesus aguentou quando ele chegou aqui. Tinha o Sampaoli, porque o Sampaoli tem um nome muito grande, enfim. Só que o Jesus chegou por base de muita crítica, muita dúvida, desconfiança. Enfim. Desconfiança, crítica mesmo, pesadíssimas. E esse ano a galera já foi atrás de português, foi atrás do que dava para ir. Não, vamos trazer estrangeiro pela forma de jogar, porque tem muito a ensinar, enfim. Vamos segurar a casinha, quem pode segurar a casinha, vamos começar a cuidar da finança. O próprio Vasco cansou a gente já viu reportagens de que entraram em contato com Bandeira, sabe, procuraram falar, o Vasco mesmo, o presidente do Vasco falando, a gente está se espelhando no que o Flamengo fez, então serviu de muita lição. E quando você vê uma empresa que nem a Amazon, que chega, que nem o Simeone falou, cara, só de existir o interesse, só de existir a ideia, e que não foi criada por ninguém, foi uma ideia que existiu, independente se vai concluir ou não, só de existir isso mostra
como é gigantesco, mostra a grandeza e o resultado disso tudo. Então, assim, galera, investe, porque a gente pode chegar muito longe. E olha o que o Flamengo está fazendo. E o Flamengo está fazendo por puro merecimento. O Flamengo está colhendo isso tudo por puro merecimento. Então, assim, é gigantesco só de existir a ideia. Ainda mais com todos esses recursos, que nem o Simeone estava falando, que ele falou que não gosta muito ainda da DAZN. Eu também ainda não sou tão acostumado. Eu acredito que é uma questão de costume mesmo. A gente não é tão acostumado, mas faz parte da nossa realidade. E aí você, cara, poder bater de frente com uma Globo que seja hoje em dia, falar assim, cara, não, a gente não merece isso, porque olha o que é a nossa marca. Olha como é que a nossa marca é valiosa, sabe? Então, querendo ou não, você faz com que ao seu redor tenha que te acompanhar muito mais do que você tenha que baixar a guarda, botar o rabinho entre as pernas e não, tá, eu tenho que fazer o que estão me pedindo porque eu não tenho outra saída. Não, hoje eu tenho, a minha marca é valiosa a ponto de acontecer isto e isso, a ponto de a Amazon chegar aqui, a ponto de eu conseguir bater de frente com você e não transmitir jogo, mas mesmo assim eu ter minha torcida ali, a ponto disso tudo, a ponto de você entrar mais em desespero por não me ter do que eu. Então, tipo, cara, o resultado do Flamengo, do trabalho dando certo, principalmente fora de campo. E isso é muito grande. Não só para o Flamengo, mas para o futebol no geral, porque o Flamengo vai servir de exemplo para muito clube e daqui a uns 3 anos, provavelmente 4, 5 anos, a gente vai estar falando de outros clubes que cresceram muito espelhado no que aconteceu com o Flamengo. É por isso que eu disse que essa briga entre o Flamengo e o Globo significava muito mais do que apenas uma questão financeira, né? O Flamengo estar fazendo tudo isso, ele puxa o nível do futebol brasileiro para cima, né? Porque para que os outros times possam competir com o Flamengo e possam conseguir, de uma certa forma, tentar parar o Flamengo, é preciso que eles também se elevem, eles também busquem um outro patamar, pelo menos quando for jogar contra o Flamengo, né? Então isso vai puxando a qualidade do futebol sempre para cima. E é por isso também que é importante, no caso que o Flamengo está fazendo, porque o Flamengo está representando muito clube que não pode bater de frente com a Globo. Então o Flamengo está peitando isso, assim como o Palmeiras e o Atlético Paranaense também fez. E olha só que interessante, foram os 3 clubes que são mais bem geridos. Então eles tiveram essa condição de fazer. A partir do momento em que outros clubes perceberem, assim, a gente sabe que é muito mais, é muito além do que apenas perceber, né? Mas sim realmente ter condições, perceber que é preciso fazer uma boa gestão e tudo mais, e peitar a Globo. A gente sabe que a Globo tem questão de horários, a Globo tem questão de dia de transmissão. A gente já se falou muito da questão dos horários da Globo, que a Globo até mudou, né? Realmente mudou o horário do jogo na quarta-feira, que era 9h45, foi para 9h30, porque ainda tenta passar um pouco da novela antes. Então vai tudo uma questão comercial aí, né? Que a Globo não abandona a novela dela. Ave Maria, a gente teve o jogo, a gente teve a Recopa, nem era da Globo, tadinha, tô aqui pegando um bar. Era da Recopa, que foi 10h30. Ave Maria, eu pareço uma idosa. Foi 11 horas, gente, não? Mas que jogo tarde. Foi dando assim, foi 10h30, eu acho que começou. 10h30. Foi 10h30 por causa do fuso horário lá. Nossa senhora, dava 10 horas da noite. Eu já falava assim, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir ficar acordada. Sendo que se o jogo tivesse começado 9h30, tava rolando a bola e a gente tava vendo do mesmo jeito. Mas eu falando assim, gente, o final no segundo tempo, eu tava vendo com 2 amigos, primeiro jogo de final. E eles assim, no intervalo, não, vou tirar só um cochilinho. No segundo tempo ninguém nem viu o gol, porque tava babando no sofá. E eu brigando com sono assim, falei, não dá. A gente é muito acostumado, nosso reloginho aqui, ó, bate a 9h30, a gente já tá muito acostumado. Passou de 9h30, eu já começo a falar, meu Deus, como é que eu vou fazer pra ficar acordado nesse jogo?
E assim, a tendência deveria, né, ser de diminuir ainda mais, né? Mas continua nesse horário alternativo aí por causa da Globo. Por conta da novela, que eles... Há muito pra mudar ainda, né? Então, assim, que os clubes batam mais o pé e tenham mais independência. Tipo assim, é exatamente esse o ponto que é importante a briga comercial entre as transmissoras para poder, né? Ela sempre está abrindo mão de algumas coisas, digamos assim, para elas fazerem esforço para agradar o público, né? Afinal de contas, é quem assiste, é quem banca, né? Tudo, né? Para poder fazer com que eles busquem sempre o melhor horário para o público, as melhores condições. A Globo ainda precisa se adaptar às novas tecnologias. Assim, não só como a Globo, como eu vi diversas emissoras de TV terem dificuldade de se adaptar à internet, trazer o conteúdo da TV para a internet, porque o que acontecia? O povo ia pros piratão, sei lá, pegar o conteúdo de alguma plataforma da TV e jogar na internet pro povo assistir. E hoje a gente já vê o movimento de muitos canais passando o conteúdo que foi passado na TV para a internet, o que vai adaptando. Nós aqui somos um podcast, é uma mídia que é diferente do YouTube. A gente poderia estar no YouTube, mas a gente não tá, porque a nossa pegada é de podcast e a gente está atendendo uma galera que não tem tempo para ficar assistindo vídeo no YouTube, ou não tem tempo para ficar, ou não gosta de assistir vídeo no YouTube, ou gosta da pegada do podcast, do estilo do podcast. Então é sempre bom essa guerra comercial para sempre estar tentando buscar o melhor para quem está assistindo. E no caso, quem está assistindo somos nós, torcedores. Lógico que precisa haver conciliação entre interesses e questões, qualidade e tudo mais. Até para a questão também do próprio jogo, né? Tem jogo que foi testado na segunda-feira, tem jogo que foi testado em horários tipo domingo, 7 da noite, se não me engano. Acho que houve um teste de horário, acho que foi Palmeiras e Corinthians, se não me engano. Então tem sempre essas questões aí. E o Flamengo é mais uma vez protagonista nessa briga, né? E agora eu acho que o Flamengo deveria focar sua briga também contra a CBF. Já fez contra a FERJ, já fez contra o Maracanã, e agora deveria focar suas forças contra a CBF e botar o pé realmente. O Flamengo fez até esses dias atrás. Eu não sei o que aconteceu, na verdade. Eu vi essa notícia hoje, que parece que a questão dos mandos de campos, a CBF voltou atrás de novo. Então eu não sei como é que tá. Se ainda vale o veto, se não pode mais, ou já pode de novo. E o Flamengo foi um dos que botou o pé na porta. Falou assim, não, cada clube deve fazer o que acha melhor com o seu mando. E aí, só que eu realmente não sei, vou até dar uma pesquisada aqui agora. Cara, é uma bagunça esse troço aí de regulamento da CBF. Claro que assim, Globo, tu fala sobre Globo, acaba rebatendo a CBF, mas eu acho que está cada vez mais independente. Isso é o que é o mais importante, né? Que não seja, não necessariamente uma mídia ser dona de vários direitos de transmissão dos clubes. A mídia está correlacionada com a confederação, com, sei lá, é como se a Conmebol tivesse um canal favorito, só passasse ali, só privilegiasse ali o pessoal, enfim, um clubinho deles lá, o clubinho dessa emissora. E é o que acontecia, infelizmente, de certa forma, acontecia com a Globo. E a CBF nos anos 2000, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque não vale tanto a pena, mas eu acredito que essa independência da CBF com a emissora dos direitos, com os direitos de transmissão é fundamental. E fica menos viesada essa questão dos contratos, etc. E fica mais transparente as coisas, na minha opinião. Então, essa que eu acho que é o grande problema da relação da Globo com os clubes. Quer dizer, no futebol brasileiro ter tanta... tá tão entranhada na CBF, por exemplo. Coisa que não acontece em outras federações, principalmente lá na Europa, e a gente vê que as confederações evoluem cada vez mais dentro de seus países, né? E vide Bélgica, vide própria Inglaterra, que está crescendo cada vez mais, enfim, por aí vai. Eu dei uma olhada aqui agora e realmente parece que a CBF voltou atrás em relação ao mando de campo, só que só fez uma ressalva, que os clubes devem
solicitar a mudança 30 dias antes, né? Mas aí, olha só como o Flamengo faz parte dessa pressão, né? Que foi um pedido do governador de Brasília. Pediu, né, para que rever esse ponto aí. Porque, logicamente, um dos clubes que mais visita Brasília é o Flamengo, né? E dá muita renda, traz muito retorno para quem compra o mando de campo. Logicamente que também, né, tem suas questões, suas ressalvas em relação a esse ponto de mando de campo, mas o Flamengo é um dos clubes que está aí sempre sendo protagonista nessas questões, né? E mais uma vez aí, e é por isso que eu acho importante essa briga e a quebra do monopólio, para que realmente haja um consenso, uma busca em fazer aquilo que é mais interessante para o público, né, para quem está assistindo. Seja Globo, seja Sport TV ou Fox Sport ou ESPN ou Esporte Interativo, buscando sempre aquilo que é melhor, que é aquilo que mais atrai o cliente, no caso, que é o torcedor. Então, seja ela qual for, cara, o que importa é que seja bem feito, e o Flamengo é protagonista disso, né? Eu acho que, sem dúvida, o Flamengo, pra mim, né, fez certo. E é bom até porque pressiona não só a Globo, pressiona a FEG, os clubes cariocas, e também, querendo ou não, pressiona a CBF, porque a CBF vê o poder que o Flamengo está tendo, e a gente sabe que a CBF é muita questão de interesse político dentro da CBF, é questão política de interesses dentro da própria CBF, e a CBF aí já tendo que abrir o olho em relação a isso. E eu acho que agora o Flamengo deve voltar sua revolta contra a CBF. Bom, meus amigos, estamos começando aqui nosso momento Fala Que Eu Te Escuto. Hoje estou aqui com ele, Simeone. Vamos conversar um pouco com vocês, caros ouvintes. Não se esqueça que você pode nos seguir aonde, Simeone? Nas redes sociais. Onde é que as pessoas nos acham, Simeone? Muitas redes sociais por aí, redes sociais que estão em outro patamar. Olha só. Aí já posso pedir música no Fantástico aí, já foi alguns programas aí de outro patamar. Mas enfim, pode nos encontrar no Instagram, FlamengoCast, que é @zinho FlamengoCast. Você pode nos encontrar facebook.com FlamengoCast, na rede social de Mark Zuckerberg. Você também pode nos encontrar no Twitter. Você procura lá FlamengoCast, pra sua surpresa, né? Porque temos muitos nomes nas redes sociais, mas nos procure lá, estamos lá como sempre. E, obviamente, se você quiser ouvir nossos programas, quer ver o catálogo enorme de programas que a gente tem, www.flamengocast.com.br, e lá vai ter todos os programas que a gente fez, os mais históricos possíveis, com Luiz Penido, os com a Aninha, com grandes pessoas maravilhosas desse mundo. E, Gonzaga, também tem as plataformas, estamos em várias plataformas de podcast, isso é verdade, isso aí? Plataformas que estão em outro patamar, meus amigos, de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, tudo que é tipo podcast, nós está lá. Se você também quiser ser daquele que gosta de mandar um textão, você pode nos mandar um e-mail para falaqudiscuto@flamengocast.com.br. E se você quiser também nos mandar uma mensagem, você pode fazer que nem o Bruno Ramos, que comentou lá sobre o programa que gravamos sobre a tragédia do Ninho, que nos mandou uma mensagem sobre o programa da tragédia do Ninho. Ele diz o seguinte: como vocês bem apontaram, esse é um episódio que não deveria existir. Para sempre os meninos serão lembrados. Excelente o tom o qual vocês discutem sobre a tragédia, e o parabenizo pelo episódio. A diretoria que hoje representa o Flamengo esportivamente está com créditos com a torcida. Porém, a condução nos casos dos meninos que morreram há um ano é fria, e porque eles são frios. Não me surpreende porque são empresários milionários incapazes de enxergar que estão abaixo deles. Tratam as famílias como números porque é nessa linguagem que operam. A humanidade dessa gente só aparece para proteger os interesses deles, que eles julgam ser também do Flamengo. E é com muita dor no coração que digo que esses caras da diretoria atual representam muito o Brasil de 2020. Nossa, deu arrepiada aí, né? Porradão. Tá aí o Bruno, que sempre tá nos comentários aqui no Castbox,
né, comentando sobre o nosso programa lá na Tragédia do Ninho. Você pode fazer também como ele, dar seu pitaco, falar sua opinião, que a gente sempre tá aqui comentando também. Então é isso aí, galera. Saudações rubro-negras para vocês e até o próximo programa. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br